Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ocean Pact, durante a qual serão comentados os resultados do terceiro trimestre de 2025. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participar. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website de RI da companhia, no endereço ri.oceanpact.com. A apresentação de slides que será utilizada também está disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como no site da CVM, www.gov.br/cvm. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Flávio Andrade, diretor-presidente, CEO, Haroldo Solberg, diretor vice-presidente e diretor-geral do segmento de embarcações, Adriano Ranieri, diretor-geral do segmento de serviços, e Eduardo de Toledo, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos farão comentários sobre o desempenho da Ocean Pact no decorrer do trimestre e, em seguida, estarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Flávio Andrade. Por favor, Flávio, pode prosseguir. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem aqui de novo para a gente comentar os resultados aí do terceiro trimestre desse ano de 25. E a gente está muito contente em confirmar, né, aquilo que a gente vinha adiantando, né, que seria um trimestre muito bom. E, de fato, tudo que a gente esperava se confirmou, né? A gente está com um backlog de 6,7 bilhões de reais, mais do que o dobro do que o backlog anterior. A gente assinou, né, os contratos daqueles 4 RSVs, o contrato de descomissionamento e o contrato de monitoramento ambiental, que eram aqueles contratos que a gente estava esperando assinar. Tivemos também o maior EBITDA da nossa história, né, indo a 213 milhões de reais. Eu esqueci de comentar que eu estou aqui com um fundo de tela diferente, né? Eu estou direto de Belém, né, onde a gente está participando da COP. Não sei se dá para notar pelo fundo de tela a paisagem aí, a vista da Baía do Guamá, da cidade de Belém. E a gente mandou um veleiro com especialistas e cientistas nossos fazendo uma missão de coleta de amostras desde o Rio de Janeiro até Belém, para demonstrar o que está em muita discussão aqui, né, que é a importância da gente conhecer o oceano. Essa COP tem diversos painéis sobre o oceano, tem uma ala, né, um pavilhão do oceano, tem eventos paralelos na Green Zone sobre o oceano, a Casa Vozes do Oceano, diversos veleiros de pesquisa, embarcações. A discussão está muito interessante e mostra muitas perspectivas para a importância do oceano, que é o que a gente sempre defendeu. Então, a gente está contente em estar bem posicionado nesse tema todo. Mas vamos lá para os resultados, que é o que interessa. Por favor, podemos passar para os destaques aí no próximo slide. Bom, como eu estava falando, a gente teve um ótimo trimestre, com 88% de taxa de ocupação, né? O guidance para o ano continua o mesmo, né, em 82%, que, como a gente vai ver, a gente vai ter várias mobilizações agora nesse último trimestre. Então, embarcações paradas para mobilizar. Mas tivemos 614 milhões de receita líquida, 213 milhões de EBITDA e 58 milhões de lucro líquido, né, perfazendo aí 82 milhões no acumulado de 9 meses. Agora eu chamo o Haroldo para fazer os comentários sobre o segmento de embarcações. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Vou falar sobre os principais destaques operacionais do terceiro TRI, no segmento de embarcações, começando pelo mapa de taxa de ocupação de 25.
Nós fechamos o terceiro TRI com 88% de taxa de ocupação. Foi o melhor desempenho operacional de um trimestre no ano. Como principais acontecimentos do período, nós tivemos em rosa no mapa 4 embarcações de manutenção: Parcel das Feiticeiras, Parcel do Badejo, Ilha de São Sebastião, Ilha de Santana. Em amarelo, durante um mês sem contrato, o Ilha de Tinharé. No quarto trimestre, estamos projetando uma taxa de ocupação de 71%, em virtude principalmente da preparação dos RSVs dos novos contratos. Assim, nós projetamos fechar 2025 com 82% de taxa de ocupação, em linha com o guidance. Próximo. Na sequência, vamos apresentar pela primeira vez a projeção de taxa de ocupação para 2026. Esse mapa ele pode sofrer alterações por diversas razões, especialmente devido a negociações ainda que estão em andamento. A taxa de ocupação projetada para 26 é de 82%, em linha com o ano de 25. No primeiro trimestre de 26, deveremos ter uma taxa um pouco mais baixa devido às mobilizações de 3 RSVs, o Bandolim, o Meros e o Parcel das Tibebas, e dos 2 HTS, Rochedo de São Paulo e Rochedo de São Pedro. A partir do segundo trimestre, essas embarcações já deverão estar operando em seus novos contratos, levando a taxa de ocupação a um patamar mais elevado. Vale lembrar que esses novos contratos dos RSVs tiveram um aumento relevante das taxas diárias. Próximo. Entrando no detalhamento da taxa de ocupação de 88% do terceiro TRI, podemos ver no gráfico à esquerda aqui o impacto dos dias sem contrato na taxa de ocupação foi de 1 ponto. As mobilizações representam 0 pontos percentuais e as docagens 3 pontos percentuais. O downtime operacional ficou em 7 pontos percentuais em função da concentração de paradas para manutenção realizadas no período, como vimos no mapa anteriormente. Já no gráfico à direita, podemos observar um aumento do número de dias ocupados em relação ao terceiro trimestre de 24, passando de 1.583 dias para 1.869 dias. E vemos também que a diária líquida média cresceu de R$ 159 mil no terceiro TRI de 24 para R$ 213 mil no terceiro TRI de 25, um aumento de 34%, devido principalmente aos novos contratos de longo prazo dos PSVs, OSRVs e do OTSV, o Ilha do Mosqueiro, e aos contratos de curta duração dos RSVs, Parcel das Paredes e Parcel dos Meros, iniciados no final do segundo trimestre de 25. Próximo. Passando agora nos resultados do segmento de embarcações, vemos no gráfico à esquerda que a receita líquida do terceiro trimestre de 25 ficou em 401 milhões, um aumento de 59% em relação ao mesmo trimestre de 24. E no gráfico à direita, vemos que o EBITDA do trimestre sai de 68 milhões para 136 milhões, um aumento de 101%. E a margem EBITDA do período passou de 27% para 34%, um aumento de 7 pontos percentuais, em virtude do aumento da diária média e a maior quantidade de dias ocupados, já explicada no slide anterior. Passo a palavra agora para Adriano Ranieri, diretor do segmento de serviços. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos. No segmento de serviços também tivemos um ótimo terceiro trimestre, conforme esperado. Nossa unidade de subsídio às ciências atingiu aí 150 milhões de receita líquida, um crescimento de 76%, principalmente puxado pela alta produtividade na nossa carteira de inspeção de amarras e por campanhas adicionais de inspeção de amarras e projetos de monitoramentos ambientais em outros clientes. A unidade de oil spill atingimos 36 milhões de receita líquida e um crescimento de 18%, puxado por uma expansão realizada nos nossos contratos de prontidão portuária, e sucesso em renovações contratuais. Também apresentamos crescimento interessante nos nossos contratos, tanto de consultoria quanto da unidade de logística,
atingindo 29 milhões de receita líquida, um crescimento de 40% quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Pode passar, por favor. Falando daí do resultado consolidado, tivemos receita de 214 milhões, com crescimento de 58%. O EBITDA ficou em 77 milhões, com 36% de margem. O crescimento foi expressivo devido à alta produtividade em todas as nossas unidades. Também cabe lembrar que no terceiro trimestre de 2024, a gente sofreu um pouco com mau tempo, coisa que não se repetiu esse ano. Passo aí a palavra para o Edu. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês novamente aqui nesse trimestre. Falar primeiramente sobre os resultados consolidados da Ocean Pact. A nossa receita atingiu 614 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 58% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, enquanto que o nosso EBITDA consolidado atingiu 213 milhões, um crescimento de 104% em relação ao mesmo período do ano anterior, e um resultado bastante expressivo, né, mas em linha com a expectativa que a gente tinha para esse trimestre. Próximo, por favor. Passando agora para os nossos custos operacionais, eles foram de 339 milhões no terceiro trimestre de 25, com um crescimento em bases comparáveis de 47% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento tem relação direta com o aumento do volume de operações, mas ele também é impactado por algumas questões, vamos dizer assim, mais pontuais. Uma delas é a questão do afretamento do Meros, que a gente vem comentando, né? Passou a ser tratado como custo neste ano, desde janeiro desse ano, então afeta a comparabilidade. E outro elemento também é a questão, né, da subcontratação de ROVs. Houve um contrato que nós realizamos nesse trimestre, onde nós subcontratamos os ROVs. Então, esses são dois fatores mais pontuais. Falando agora do nosso G&A consolidado, ele foi de 62 milhões de reais no trimestre, crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Aqui, em parte, isso se deve, né, à questão do ILP, né, o preço das ações andou de forma considerável entre o final de junho e o final de setembro. Então, a gente tem que ajustar, né, as nossas provisões de ILP quando isso acontece. Além disso, também tem as nossas iniciativas de novos negócios, né, que também acabam afetando o nosso G&A. Enfim, esses são fatores mais pontuais, né? Eu queria aproveitar, né, esse momento para dizer que nós decidimos, né, aprofundar os nossos esforços, né, de busca de maior eficiência e para tanto, né, já estamos desde o mês de outubro, né, já estamos trabalhando com agrados nessa busca de maiores eficiências, de buscar novas oportunidades de eficiência. Então, acho que isso deve ter um aprofundamento aí nos próximos trimestres. Em relação ao nosso CAPEX consolidado, ele foi de 122 milhões de reais no trimestre, um pouco abaixo do mesmo trimestre do ano passado. Lembrando que a partir do quarto trimestre e no primeiro trimestre do ano que vem, a gente deve ter uma intensificação do CAPEX, né, em virtude de todas as mobilizações que teremos aí nesses próximos 2 trimestres. Próximo, por favor. Falando agora da parte da nossa performance financeira, terminamos o trimestre com 660 milhões de reais no caixa. Esse crescimento do caixa se deve à nossa 7ª emissão de debêntures, que foi realizada com sucesso. Se deve também a uma captação de recursos que fizemos junto a uma instituição financeira, no montante de 200 milhões de reais, e também a nossa performance operacional nesse trimestre. Então, todos esses fatores, né, nos levaram a essa posição de caixa mais forte, e com isso nós temos os recursos necessários para fazer frente a essa maior intensidade de CAPEX que eu mencionei, né, no quarto tri desse ano e no primeiro trimestre do ano que vem. A nossa dívida líquida se reduziu nesse trimestre para 1.116 e com isso o indicador dívida líquida EBITDA ficou em 1,78 vezes.
Passo agora a palavra para o Flávio para a continuidade da apresentação. Obrigado, Eduardo. Bom, como eu já tinha mencionado, né, na abertura, o nosso backlog foi aí de 3 bilhões para 6,7. Né? Então, a gente tem um... Me desculpem aí, espera aqui. Bom, esse aumento se deveu aí à assinatura dos contratos, né, dos 4 RSVs, né, Parcel dos Reis, Parcel do Bandolim, Parcel das Timbebas e Parcel das Paredes, o contrato de monitoramento ambiental com a Petrobras, né, que já é nosso há mais de 10 anos, a gente ganhou novamente com uma condição mais interessante, e outros que incluem o descomissionamento da Trident, né? Vamos no próximo, por favor. Bom, como eu já estava comentando, essa expedição Rio-Belém foi uma iniciativa muito bacana, que está tendo muito sucesso, comentários, discussão e visitas aqui em Belém. A gente está aplicando a tecnologia do iDNA, isso aí vai facilitar os estudos de baseline, né, identificando uma quantidade maior de espécies que povoam aí nosso oceano, com menos esforço, menos custo na captação dessas amostras. A gente tem um novo projeto de inovação, um termo de cooperação com a Petrobras muito bacana, usando inteligência artificial para previsão das correntes oceânicas, e fizemos um desenvolvimento de uso também de inteligência artificial no combate ao coral-sol, que é uma espécie invasiva, né, muito regulada, muito controlada pelo IBAMA, que aperta bastante as petroleiras para vigiar a incrustação desse tipo de coral nas suas embarcações, nas embarcações que operam nas bacias aqui nossas, e a gente desenvolveu essa solução para detectar automaticamente o coral-sol a partir de filmagens feitas com ROVs. Isso também vai nos colocar em condição competitiva mais interessante nesse tipo de serviço. Foi uma conquista muito legal. Vamos ao próximo, por favor. Bom, encerrando essa fase aqui da apresentação, né, eu queria reforçar que os próximos 2 trimestres, né, esse corrente e o primeiro de 26, como o Haroldo mostrou, a gente vai ter uma intensidade maior de mobilização de embarcações para os novos contratos, então a nossa taxa de ocupação fica mais baixa, e o foco da companhia está em entregar esses projetos no prazo e dentro do orçamento. A gente, como o Eduardo comentou sobre o afretamento do Parcel dos Meros, a gente estendeu esse afretamento. O Parcel dos Meros é o navio que vai executar, principalmente, vai ser o principal navio daquele projeto de descomissionamento. Então, a gente já garantiu essa extensão do contrato de afretamento e a gente comprou 2 ROVs para passar a operar com ROVs próprios. Esse projeto todo de descomissionamento grande, a gente vai executar com ROVs nossos e operados por nós. Bom, as recentes captações de dívida com taxas mais interessantes do que a gente conseguia anteriormente, assegura os recursos para essas nossas mobilizações. E, adicionalmente, eu queria comentar também que a gente aprovou, junto ao fundo, o FMM, os recursos para a gente construir um cais na nossa base do Porto do Açu, né? Isso vai ajudar a gente a reduzir nossos custos de manutenção e atracação, mas vai ampliar também a gama de oferta de serviços para os nossos clientes. Lembrando que hoje a gente tem um galpão super bem equipado, operando para terceiros, mas a gente não tem cais próprio, apesar de estar na beira do mar. É esse o cais que a gente vai construir. Mas é isso, queria agradecer de novo e estamos aqui à disposição para a fase de perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente,
quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Eric Mello, do Itaú BBA. Por favor, Sr. Eric, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Bom, primeiro, parabenizar todos da equipe pelo excelente resultado. Do nosso lado, vão ser duas perguntas. A primeira, bom, acho que se mostrou bastante assertivo o foco aqui no mercado sub-C. Mas, bom, olhando para frente, queria entender se na perspectiva de vocês, a frota da companhia já está bem adequada aqui para capturar essas oportunidades, ou se eventualmente vocês veem oportunidades aqui em outros tipos de embarcação, ou eventualmente mais ROVs para se beneficiar disso. E aí, bom, a segunda pergunta, acho que ficou bem claro aqui essa grande quantidade de mobilizações que vão ter aqui nos próximos semestres, o foco da companhia para estar entregando isso na data ali que a gente consegue ver no guidance de ocupação. Mas se vocês pudessem ajudar a gente a entender um pouco mais de como que deve ser a evolução do EBITDA daqui ao longo desses 2 trimestres e o que seria o EBITDA recorrente após essas mobilizações, ajudaria bastante. Obrigado. Bom, obrigado, Eric. Eu vou responder a primeira parte aqui da pergunta e deixo o Eduardo responder a segunda, tá? Bom, em relação ao Subsea, sim, a gente está contente com o investimento que a gente fez, né, em construir um time, em operar ROVs próprios, em ter adquirido os RSVs lá atrás e faseadamente passar a operar os nossos próprios ROVs. A gente acha que o tamanho da nossa frota está adequado, a gente tem uma frota muito boa e diversa de RSVs de porte adequado. Pode aparecer oportunidade nessa questão dos descomissionamentos. Às vezes, os descomissionamentos, dependendo do tipo e profundidade, onde você vai precisar retirar essas linhas flexíveis, você, às vezes, pode precisar de um barco diferente. Nesse caso, a gente, muito provavelmente, dependendo da duração dos contratos, vai buscar parceiros, né, vai fazer afretamentos, mas, eventualmente, pode ter algum projeto longo o suficiente que justifique algum outro tipo de investimento. Então, barcos, a gente não pensa em ter grandes mudanças. Nos ROVs, a gente enxerga possibilidades, sim. Os ROVs, com os investimentos em operações remotas que a gente mesmo faz, a questão da internet de baixa latência, né, com satélites de baixa órbita, que permite essa operação remota mesmo, né? ROV já é remoto, porque ele é operado do barco e funciona no fundo do mar. Agora a gente está mirando operar ele de terra, né? Dos escritórios em terra, barateando e simplificando a operação, principalmente no uso intermitente. Se a gente tiver uma embarcação como a gente já tem, né, de uso múltiplo, né? A gente tem embarcação que faz papel de supply, de combate a derramamento de óleo e de ROV. Então, esse tipo de investimento pode acontecer. A Petrobras, por sua vez, também está pedindo, de vez em quando, instalação de ROVs em outros tipos de embarcações, como até os HTS. Então, a gente enxerga oportunidades pontuais para a gente continuar investindo e evoluindo na questão dos ROVs, sendo que na nossa frota eu acho que só fica faltando o parcel das feiticeiras para a gente instalar um ROV próprio, mas ele ainda está em contrato com a Petrobras, com um parceiro anterior, que está tudo funcionando super bem também. Aí, Eduardo, queria que você respondesse a segunda parte, por favor. Tá joia. Obrigado pela pergunta, Eric. Obrigado aí pelas palavras aí. Enfim, o que nós esperamos, né? O quarto trimestre do ano, a gente vai ter uma taxa de ocupação mais baixa, mas, mesmo assim, em virtude dessas novas daily rates, e, enfim, né, de tudo que está acontecendo com a companhia, mesmo com uma taxa de ocupação baixa, a gente tem uma expectativa para o quarto trimestre de um EBITDA em linha com o segundo trimestre de 25. Mesmo com uma taxa de ocupação bem menor do que o 2T25, né? Então, isso é fruto dessa melhoria das daily rates. E aqui eu queria trazer um tema, né? A partir do momento em que a gente passa a ter uma atuação mais forte em serviços, como descomissionamento, a gente tem
algumas questões, às vezes, que vão começar a aparecer de forma um pouco mais pontual, né? E no quarto TRE já há uma possibilidade interessante da gente fazer, né, uma campanha de descomissionamento que, se a gente conseguir concluir ela durante o quarto trimestre, isso pode, né, nos possibilitar ter um EBITDA no quarto trimestre intermediário entre o 2T e o 3T. Então você vê aí, né, a força um pouco, né, desses novos contratos, o que eles podem trazer. Enfim, essa é uma questão que a gente está tentando viabilizar para o mês de dezembro, e aí, né, pode escorregar para janeiro. Então, enfim, essa questão a gente não consegue dar, né, uma certeza disso. Mas há uma probabilidade boa, né, disso vir a acontecer ainda em dezembro. Primeiro trimestre do ano que vem, você tem uma situação similar um pouco com 4T, mas até um pouco melhor, porque aí você já vai ter, né, alguns desses novos contratos de RSV se iniciando, né? Ah, e daí para frente, né, com todos os novos contratos, aí eu acho que a gente já começa, né, a caminhar aí de maneira forte para aqueles níveis que a gente, né, disse que eram possíveis, né, durante o Ocean Pact Day, né? A gente começa a caminhar nessa direção. Quer dizer, esse desempenho que a gente teve no 3T, né, que foi um desempenho excepcional, vamos dizer assim, até porque os novos contratos ainda não estão, né, operando, né, esses dos 4 RSVs, por exemplo. Isso pode, né, vir a ser um padrão mais recorrente e daí para cima, né? Obviamente, em função desses novos contratos de serviços também, enfim. Então, acho que essa é um pouco acho que é o que nós podemos trazer aí um pouco de informações aí, de perspectiva para os próximos trimestres. Justíssimo. Obrigado, pessoal. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Sádica, do Bradesco BBI. Bom dia, Eduardo e Flávio. Obrigado pelas minhas perguntas. E novamente, e também parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta a empresa está entrando, né, no novo momento operacional, né, com a alavancagem já caindo para baixo de 2 vezes. Dado que ano que vem devemos ter uma geração de caixa positiva para o Ocean Pact, impulsionada pela provável entrada dos recursos relacionados ao incontroverso do processo do Coral. Como está a cabeça para a alocação de capital agora, e agora que a alavancagem parece estar já numa tendência decrescente? Minha segunda pergunta é sobre o segmento de embarcações, né? A empresa renovou os contratos de 4 RCVs e o Mero, né, deve ir para o contrato de funcionamento, mas ainda tem 2 barcos, né, 2 RSVs, né, a serem renovados. Dado que as diárias parecem estar muito fortes no spot, manter esses barcos contratados quando os contratos vigentes vencerem é uma possibilidade? Vocês enxergam? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu vou começar de trás para frente, né? Respondendo algumas que eu acho que eu sou bom para responder, depois deixando outras para o Eduardo. Vamos lá. Sobre os RSVs, a gente sim contratou, né, ganhou a licitação para assinar o desses 4 que a gente vai preparar. O Parcel das Feiticeiras ainda está em contrato com a Petrobras, que muito possivelmente, em conversas e indicações, ela está redirecionando os planos dela para priorizar renovações, né, em vez de ter que fazer outra licitação, exercer aquelas renovações, renegociando ou não a nova taxa, mas sem perda de continuidade da operação do barco. Ela está precisando dos barcos e talvez seja uma oportunidade para a gente ter um contrato maior sem ter que fazer capex. Então, pode ser interessante para a gente. Quanto ao mercado, então, esse barco não iria para o mercado spot a princípio. O mercado spot, né, para esses RSVs não é tão spot assim, né? O que a gente tem feito, sim, nesse trimestre tivemos esses contratos de curta duração, mas o que existe são esses contratos de descomissionamento, que são contratos longos, onde a gente pode aplicar nossas embarcações em alguns períodos. Então, ter essas possibilidades para aproveitar tanto o espaço entre contratos, ou
uma eventual lacuna mais longa de contrato é muito bom para a gente fica mais flexível, tanto de um lado como de outro. Então, a gente fica mais competitivo ao participar desses processos seletivos e licitações para os serviços, seja de descomissionamento, sejam serviços de curta duração que demandam os RSVs, como a gente fica uma ocupação geral da embarcação melhor, né? Pulando aqui para a nossa cabeça, para a alocação de capital, acho que o que eu tenho a comentar é que as taxas diárias subiram. Sim, a gente está contente com isso, está aproveitando, mas não subiram tanto assim a ponto da gente ter interesse em crescer mais ainda a nossa frota, mesmo porque a compra de embarcações boas, usadas, também ficou mais difícil, né? O que a gente conseguiu lá atrás, comprar embarcações boas, a preço bom, e poder adaptá-las para o uso específico que a Petrobras pedia, passou. A gente aproveitou bem, mas não estamos com uma janela de oportunidade parecida em vista. Então, a gente não está pensando em comprar mais bar. Mas aí eu deixo o Eduardo comentar a questão dos claims e possíveis dividendos e tudo mais, né? Tá, joia. Legal, Flávio. Bom, Gustavo, acho que, né, a linha que a gente tem falado, né, é que a gente entende que uma alavancagem entre uma vez e meia e duas vezes EBITDA, né, nos parece o nosso sweet spot, né, o que que nós gostaríamos, né, acho que nessa faixa, a gente acha que é uma faixa confortável, e que, obviamente, propicia aí o uso da alavancagem financeira, uma boa alavancagem financeira. E aí, nesse sentido, obviamente, a gente abre um espaço bastante importante, seja para dividendos, seja para recompra, né? Obviamente, a gente vai sempre olhar isso, né, dentro dessa questão, né, de manter a dívida líquida e EBITDA nesse parâmetro, mas, de novo, com as perspectivas, né, que a gente está vendo e que o mercado está vendo também, eu acho que sim, a gente passa a ter aí uma capacidade muito boa, né, de tanto distribuição de dividendos como de recompra de ações. Perfeito, muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A, QIA, na parte inferior de sua tela, seja digitando a pergunta diretamente ou solicitando a participação por áudio. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Herbert Tavares. Bom dia. Vocês aumentaram o quadro de pessoal para a implementação dos novos contratos. É possível esperar aumento de margens quando os contratos estiverem sendo implementados, tendo em vista que as despesas com pessoal já estão impactando a DRE e as receitas não? Eu pego essa aqui. A questão de despesa com pessoal, né, que tem crescido, isso se deve muito a um crescimento da companhia, né? A companhia continua expandindo de maneira importante, né? Nossa atividade de consultoria, por exemplo, que emprega bastante gente, né, está crescendo, né, a taxas muito fortes. A gente tem conquistado uma série de novos projetos também nessa questão de P&D, né, que é bastante interessante, né, onde a gente consegue, né, com os recursos que as companhias de petróleo têm que alocar a P&D, a gente, né, trabalha com ele junto e isso nos dá um conhecimento que nos abre várias opcionalidades à frente. Então, a empresa acho que tem crescido, né, e isso, vamos dizer assim, mais do que nada, justifica o crescimento de pessoal. De qualquer maneira, agora, na outra parte, né, que você coloca de expansão de margem, eu acho que a expansão de margem é natural que venha, né, uma vez que, né, esses novos contratos estão se dando, né, dentro de daily rates adequadas a essa nova realidade de mercado. Passamos, né, compramos as embarcações no bom momento, como o Flávio mencionou, mas tivemos que fazer contratos, né, condizentes com aquele momento, ainda que, né, o mercado não havia evoluído da maneira que evoluiu. E só agora, né, com esses novos contratos, a gente está podendo, né, capturar, vamos dizer assim, toda essa evolução que o mercado teve nos últimos anos. Então, as expansões de margem são naturais nesse sentido.
Nossa próxima pergunta também veio por escrito, de forma anônima. Bom dia. Como o movimento da Petrobras solicitando renegociações e busca de eficiência em custo tem afetado a empresa? Algum desconto em vista em contrapartida de extensão de prazos ou algo semelhante? Bom, obrigado pela pergunta. A pergunta sumiu aqui, mas eu ouvi bem. Obrigado pela pergunta. A gente, bom, efeito, não tivemos efeito nenhum ainda. Sim, a Petrobras está com esse programa de querer buscar eficiência de custos, só que diferente do que ela fez na época da pandemia, né, onde ela simplesmente pediu um desconto, dessa vez ela está oferecendo uma coisa interessante, que é a abertura para sugestões de que alterações no contrato podem ser feitas de modo a permitir esses descontos. Então, eu acho que isso é uma ótima coisa que ela está fazendo. Eu acho que depois de escutar em todas as conferências, inclusive no exterior, toda a North Shipping na Noruega, alguém perguntava para ela por que tanto capex entre contratos para a mesma embarcação, por que tantas alterações e que isso pressionava, né, os resultados das companhias no tempo né, de sobra de embarcações e depois, no tempo que faltam embarcações, faz aumentar muito o preço, nem sempre de uma maneira eficiente. Então, a gente acha uma boa oportunidade, não aconteceu nada ainda. Sim, ela mandou essa carta para a gente também, estamos conversando, temos algumas sugestões, mas talvez mais olhando para frente, em próximos contratos, do que em contratos atuais. Mas a gente vê com bons olhos essa iniciativa da Petrobras e acho que realmente a gente consegue um ganha-ganha com isso aí. Não sei se o Eduardo tem algum outro comentário. Acho que é isso, Flávio. Acho que é a oportunidade, inclusive, né? Já aconteceu, inclusive, né? A Petrobras, de maneira antecipada, né? Nos procurando para estender contratos atuais, que é uma outra forma também, né? Em vez de crescer a daily rate no novo contrato, porque, né, passa por uma mobilização, parada da embarcação por muitos meses, tudo isso, obviamente, demanda, né, uma daily rate mais alta no novo contrato. Então, ela optando também por extensão de contratos. Isso também pode ser uma coisa bastante positiva também dentro dessa busca de maior eficiência que a Petrobras está se colocando. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, seja digitando a pergunta diretamente ou solicitando a participação por áudio. Nossa próxima pergunta também veio por escrito, de forma anônima. Por conta da provável tributação de dividendos a partir de 2026, a companhia pensa em antecipar o pagamento ou o anúncio do mesmo ainda para este ano de 25? Eu posso pegar essa pergunta, Flávio. Aqui a questão que se coloca é assim, né? A gente está com um lucro acumulado que é mais ou menos equivalente com o que a gente tem de prejuízos acumulados no balanço, né? Então, basicamente, né, o lucro desse ano vai zerar, né? Vamos dizer assim, esses prejuízos acumulados. Então, a gente não deve ter um dividendo a ser pago ainda relativo aos resultados acumulados até o final desse ano. Se tiver, vai ser uma coisa muito pequena. Então, não faz muito sentido esse tipo de questão para uma companhia como a nossa, né, nesse nosso momento. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Eduardo para suas considerações finais. Tá ótimo, bom, enfim, agradecendo a todos aí pelo call, pelas perguntas. De fato, estamos aí contentes de ter chegado aonde chegamos, mas, né, muito imbuídos aí de avançar ainda mais, né? Eu acho que essa questão que eu mencionei aí da contratação da Grados demonstra, vamos dizer assim, essa busca nossa, né, sempre por melhores resultados, mais eficiência, enfim, como podemos melhorar. Enfim, então estamos trabalhando nisso e tenho a convicção aí que vamos conseguir aí trazer ainda, né, mais
eficiência aí as nossas operações aí ao longo dos próximos trimestres. Passo a palavra agora para o Flávio aí para as considerações finais. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Não, acho que as considerações finais são de que essa busca de eficiência a gente tem que fazer em todos os aspectos, né? Eu acho que essa questão da COP30 aqui em Belém, todas as discussões com nossos clientes, né, com as petroleiras, de que elas têm que se preocupar com descarbonizar suas operações, aquela história que aparentemente contraditória de que para produzir petróleo você tem que descarbonizar a produção do petróleo que vai emitir carbono. Mas é isso mesmo, e a conta faz diferença. E é isso que vai permitir com que se desenvolva tecnologia para a transição energética mesmo quando ela estiver madura para acontecer. Nada acontece por pura vontade, né? As condições têm que estar todas dadas, né? Eu acho que a gente sabe que o mundo precisa se descarbonizar, a gente sabe que o mundo ainda precisa de petróleo por algum bom tempo, então temos que ajudar nossos clientes a fazer isso da melhor maneira possível, e é por isso que a gente investe em inovação, se esforça para aumentar a eficiência e está sempre remando na mesma direção que eles. Mas é isso, muito obrigado aí a todos. Bom dia. A teleconferência da Ocean Pact está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.